paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais esse momento. Nosso Deus nos concede por mais esse privilégio de podermos estar reunidos no seu nome, de buscarmos a sua presença e de meditarmos na sua palavra. Então, amados irmãos, vamos fazer com uma oração. Poderoso Deus e amado Pai, se hoje estamos aqui nesse momento, papai, nos apresentando a Ti, buscando a Tua presença, é porque pela Sua graça, pela Sua misericórdia, o Senhor nos concede, papai. Então que seja para cada um de nós um privilégio de podermos nos apresentar ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, um Deus de amor, de graça e de infinita misericórdia. Papai, manifesta o Teu poder no nosso meio, papai. Nos ensina, nos corrija para o nosso próprio bem. Fala nossas mentes, aos nossos corações, papai. Nos dê a direção. Nos ensina, papai, aquilo que devemos aprender de Ti, para que possamos continuar seguindo nessa terra, de acordo com o Seu querer, de acordo com a Sua vontade. Amém. Bem, amados irmãos, eu estava meditando num texto, num versículo aqui da Palavra de Deus, e desse versículo nós podemos colocar, assim, um tema, confiança em Deus. Parece que nós estamos falando algo que todo mundo fala que tem. Mas o porquê que muitas vezes nós dizemos que temos essa confiança em Deus, mas muitas vezes queremos ajudar a Deus, ficamos ansiosos, preocupados. Então, irmãos, confiança no nosso Deus é crer que Ele não falhará e que Ele fará tudo muito bem feito. É crer que o nosso Deus é forte, poderoso, o suficiente para cumprir as suas promessas. Então, irmãos, confiança é o contrário de desconfiança. É o contrário de descrédito. É o contrário das incertezas. Ou seja, confiança em Deus é diferente das outras confianças que nós depositamos aqui nessa terra. Por quê? Porque confiança em Deus é um ato de fé. E esta fé, ela dispensa qualquer raciocínio nosso. As pessoas falham. E por que nós falhamos? Porque nós somos seres humanos. Nós somos limitados. Mas se confiamos no Deus soberano, depositando nele toda a nossa dependência, aí nós estaremos mostrando a nossa fé ao nosso Deus. E estaremos dizendo que ao nosso Deus, o Senhor não tem limite para operar. Quer dizer, tudo o Senhor pode. E aí entramos nesse versículo que diz assim, Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. São três. Uma que ele pede, entrega o teu caminho ao Senhor. É um pedido. Confiar nele é outro pedido. Ele tudo fará. É a certeza que nós temos que o nosso Deus fará. Agora, nós só teremos uma confiança no nosso Deus quando nós viermos a conhecer o nosso Deus melhor. Bem melhor do que achamos que conhecemos. E quando isso acontecer, haverá prazer e alegria em cada um de nós. Porque a presença de Deus é lá que nos traz isso. Alegria e prazer.
E por que o nosso Deus nos dá alegria e prazer? Porque quando nós conhecemos o nosso Deus verdadeiramente, nós iremos sentir o grande amor que o nosso Deus tem por nós. Isso gerará prazer e alegria aqui em nossas vidas. E aí, irmãos, essa confiança total no nosso Deus, ela irá com que vemos a entregar tudo ao nosso Pai. Iremos entregar a nossa família, iremos entregar ao nosso Pai o nosso trabalho, os nossos bens, os nossos talentos. Ou seja, essa confiança irá fazer com que nós entreguemos tudo nas mãos do nosso Pai, mostrando a Ele que somos dependentes dEle e que confiamos nele. E então, irmãos, quando nós entregamos tudo na mão do nosso Pai, nós estaremos nos submetendo à sua direção. Agora, irmãos, crer é diferente de confiar. Muitos creem, mas não acreditam. Confiança é uma relação diferente. E essa relação ela é necessária para chegarmos ao nosso Deus. Então, irmãos, só teremos uma grande confiança total no nosso Pai, se nós tivermos uma relação com o nosso Deus. Agora, nós vemos que para confiar, para muitos é difícil. Principalmente se essa pessoa, se ela é forte, de caráter, se ela é atraente, se ela é talentosa, ou se ela é rica, se ela tem posses. Porque muitos desses, eles não depositam a sua confiança em Deus. Eles acham mais fácil confiar em si mesmos do que no Deus que lhe deu os talentos. E muitos, ao invés de confiar em Deus, também confiam nas pessoas. Só que essas pessoas irão sempre falhar em algum momento conosco. Agora, o nosso Deus, ele não falhará, ele não irá errar. A habilidade do nosso Deus, ela é sobrenatural, enquanto que as habilidades nossas, elas são naturais. Quando nós confiamos que o nosso Deus irá nos ajudar nas nossas batalhas, que Ele virá ao nosso socorro contra as forças espirituais do maligno, ou seja, quando confiamos que o nosso Deus tem nos dado e nos dará grandes livramentos, o que nós mostramos é para o nosso Deus. É uma demonstração da nossa fé ao nosso Deus. Lá em Êxodo 14, 11, 12, que nós vemos diferente disso. E aí aquele povo disse a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios, do que morrer no deserto. Então, irmãos, aquele povo viu toda aquela situação, viu a mão forte de Deus agir. Mas no primeiro momento que nós vimos que a murmuração, nós vimos uma falta de fé muito grande daquele povo em Deus. E foi algo surpreendente. A única resposta que aquele povo teve diante do perigo foi medo, murmuração e desespero. Onde estava a confiança daquele povo no seu Deus? Mesmo eles assistindo à poderosa mão de Deus, os livrando daquele grande mal, escravos do Egito, eles continuaram com as suas murmurações. Todos nós conhecemos essa passagem. Assim como eles,
eu vejo que nós também precisamos aprender que o nosso Deus é suficiente para nós. E que a Bíblia, ela nos dá vários exemplos para que cada um de nós possa aprender de primeira a confiar em nosso Deus. E aí nós vemos, por esse exemplo mesmo, que Deus, nosso Deus, foi fiel àquele povo no passado e que Ele continua fiel ao seu povo nos dias de hoje. E aí então Moisés disse àquele povo: o Senhor pelejará por vós, eu vos calarei. Isso serve para nós nos dias de hoje. Nosso Deus não tem pelejado por cada um de nós. Então, por que murmuramos, por que reclamamos e vai por aí afora? Então, irmãos, quando nós estivermos em apuros, em perigo, sejam eles de qualquer ordem, não vamos nos desesperar. Vamos adotar a atitude de Moisés. Ele disse: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Nós vemos o exemplo de Noemi. Ela recebeu de Deus grandes bênçãos. Mas nós sabemos a história aqui de Noemi. Ela teve muitos sofrimentos. E mesmo diante de todos os seus sofrimentos, diante de todas as suas dificuldades, ela permaneceu confiante em Deus. E o Senhor, ao seu tempo, a abençoou grandemente. Então devemos fazer como ela, mesmo em tempo de tristezas ou calamidades. Não vamos dar as costas ao nosso Deus, pois Ele sempre estará ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida. E aí temos tantos exemplos, né, irmãos? O que diremos nós então? O exemplo de Jó. Então, irmãos, não vamos nos esquecermos que o nosso Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Nós vimos que a fidelidade de Ruth, o legado foram justificados lá no futuro. Nós sabemos que Davi veio da sua descendência e Jesus Cristo da descendência de Davi. Olha a bênção maravilhosa que nosso Deus entregou a Noemi. Ora, irmãos, a falta de confiança, ela irá nos impedir de recebermos o melhor que o nosso Deus tem para nos entregar. Hebreus 4,12 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. E a nossa fé no nosso Deus, irmãos? Muitos duvidam que Deus irá cumprir as suas promessas. Então, por isso que muitos deles agem, confiam em seus próprios esforços. Mas, irmãos, se nós assim o fizermos, se nós confiarmos nos nossos próprios esforços, nós iremos retornar ao mundo da qual nós estávamos e que pela palavra do nosso Deus fomos colocados numa nova direção. A nossa confiança só pode ser depositada no nosso Deus, não em nós, não em outras pessoas, porque somente Ele pode nos ajudar a vencer todas as nossas dificuldades. Nós vemos hoje que muitos lotam as igrejas, mas a verdade é que o seu conhecimento de Deus não está combinando com a fé deles em Deus. Nossos esforços nunca serão adequados. Então, irmãos, devemos deixar que as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo venham nos beneficiar e nele teremos crido.
Então vamos agir, precisamos agir de acordo com aquilo que conhecemos da palavra, fazendo tudo aquilo que o nosso Deus tem nos dito através da sua palavra. Irmãos, nós podemos desfrutar ainda nessa vida a paz de Deus. Nós podemos tê-la diariamente. O nosso Deus, ele nos proporciona a sua paz através da fé. A nossa luta não é de fazer o bem para ganharmos a salvação, nem é uma luta para vencermos o nosso egoísmo. É que devemos dedicar todo o nosso esforço para que venhamos apreciar e nos beneficiar daquilo que o nosso Deus já nos tem proporcionado nesses dias. Então, através da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse já nos proporcionou o nosso descanso. Então, irmãos, se nós temos a fé que devemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter a paz, nós podemos ter o descanso, porque temos a certeza que tudo está no controle do nosso Pai. E mesmo quando nós não percebemos a presença do nosso Deus, Ele sabe tudo sobre nós. E todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Ele vê tudo e sabe tudo o que pensamos. De nada irá nos adiantar nós tentarmos nos esconder do nosso Pai. A palavra nosso Deus requer de cada um de nós uma decisão. E que essa decisão seja a de escolhermos o melhor. Então, vamos escolher ao nosso Deus. E nós não podemos apenas ouvir a sua palavra. Nós precisamos deixar que essa palavra venha e nos molde. O salmista disse: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós lemos a palavra e parece que nós não assimilamos tudo aquilo que o nosso Deus deseja que se expressar nas suas palavras. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, irmãos, nós precisamos confiar no nosso Deus, porque nós, seres humanos, nós somos instáveis. Por essa razão, nós não somos confiáveis. Mas o nosso Deus, ele é imutável, ele permanece para sempre. As modas, elas irão se renovar sempre. As ideias desse mundo também irão ser renovadas sempre. Mas o nosso Deus nunca será abalado pelas mudanças. Então, o segredo, se nós quisermos ter uma estabilidade, o segredo é que devemos confiar no nosso Deus e obedecer. Então, irmãos, obedecer e confiar. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. Mesmo quando nós somos subjugados pela tristeza ou pela dor, esses momentos de pesar irão terminar. Então, o que nós precisamos fazer é esperarmos paciente a ação do nosso Deus. E nós sabemos, irmãos, que a grande colheita do nosso Deus está cada vez mais próxima. Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus 24. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, nós vemos claramente que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está afirmando, Ele está abordando a sua segunda vinda. E que esse acontecimento será algo surpreendente para a maioria das pessoas. Muitos
não esperam o seu retorno, não estão preparados para isso. Essas pessoas nem se dão conta do que está acontecendo. Agora, irmãos, Jesus Cristo tem sido a nossa prioridade? Será que estamos observando as questões espirituais tão importantes para as nossas vidas? Como nós nos encontramos? Estamos prontos? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo irá retornar, estejamos nós esperando ou não. E aí, irmãos, isso me fez lembrar a parábola das 10 virgens. Todas as 10, no início, tinham azeite e as suas lâmpadas estavam acesas. Mas a palavra diz que 5 delas tinham azeite apenas para um determinado tempo. E sua luz estava se extinguindo. Então, irmãos, as nossas lâmpadas estão se apagando. O brilho da nossa luz não pode ser enfraquecido. Não podemos entrar em uma decadência espiritual. Ou seja, nós não podemos enfraquecer na fé. As recomendações da palavra do nosso Deus não podem ser ignoradas, e nem o temor ao Senhor não pode deixar de ser levado a sério. Jesus aqui fala claramente, as 10 tinham azeite, as 10 começaram com as suas lâmpadas cheias, suas luzes brilhavam, mas com o passar do tempo elas foram enfraquecendo. Essa parábola tem um grande significado para nossas vidas, irmãos. Nós não podemos deixar a nossa lâmpada e o nosso azeite se acabar. E nós vemos, irmãos, vemos que muitas vezes o descuido com uma vida de oração, junto com outras atitudes, poderá fazer em nós um esfriamento espiritual. E o grande perigo, o maior perigo é quando nós estamos percebendo isso. Foi o caso daquelas 5 virgens que deixaram acabar o azeite da sua botija. O noivo chegou e não dava tempo para elas encherem as suas botijas. E aí, irmãos, tem a questão aqui, não devemos estarmos atentos ao que diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, irmãos, se Jesus está dizendo aqui, não entristeçais o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento. Nós sabemos que ele tem sentimento, nós sabemos que ele opera, nós sabemos que ele fala, nós sabemos que ele orienta. E que seu traço característico é o discernimento. Ele é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo o nosso Deus, intercede pelos santos. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando ele está em nós, a nossa alegria transborda e ela se torna visível. E aquele que é cheio dele, irmãos, ele não deseja ser servido. A sua grande alegria está em servir ao Senhor, e ele o serve com humildade e com amor. Ter o Espírito Santo de Deus significa que deixamos o nosso coração ser conduzido pelos ensinamentos bíblicos, ensinamentos sobre o nosso Deus. E nós cremos nas afirmações do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, possamos dizer,
Espírito Santo de Deus, venha nos encher de Ti, pois nós precisamos de Ti. Mateus 26, 41 diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto e a carne é fraca. Orar e vigiar é o que devemos nós fazer para que cada um de nós venhamos a nos mantermos firmes. Então, confiar em Deus, irmãos. Nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar orando. Senão, verdadeiramente, nós não estaremos confiando no nosso Deus. Nós vamos cometer erros, teremos atitudes que desagradam ao nosso Deus. Por quê? Porque somente com uma oração, uma busca constante do nosso Deus, é que isso nos fará ficarmos firmes. Por quê? Porque todos nós sabemos que a nossa condição humana, ela deixa muito a desejar em termos espirituais. Os cuidados dessa vida, as coisas da nossa natureza humana, podem tirar de cada um de nós, pode tirar de todos nós o foco no nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele próprio nos pede oração e vigilância. Não podemos descuidar da nossa vida espiritual, para que não venhamos a estarmos longe do nosso Pai. O arrebatamento será inesperado. Não há hora e nem há dia, e nem o dia se sabe. Haverá aqueles que dirão que foram seres intergalácticos, inventarão explicações, porque eles não compreenderão. Mas nós que permanecemos vigilantes, observando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz em Lucas 21:34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre nós naquele dia de improviso. Então, irmãos, muitos não estão aqui esperando, mas a palavra do nosso Deus diz para nós não deixarmos isso acontecer conosco. Ela diz que nosso Jesus Cristo virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. E diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de vocês estarem em pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou essas palavras, e essa verdade permanece para sempre. Então, que cada um de nós esteja pronto, e vamos nos mover, estando cada um de nós de acordo com aquilo que o nosso Deus tem colocado na sua santa e bendita palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, vigiai e orai, confiança em Deus. E como disse aqui no 37, deixa eu pegar aqui, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Cada um agora vai no seu cantinho, fale com Deus, continue com a sua confiança em Deus, busque cada vez mais e mais em Deus, porque, irmãos, nós somos frágeis, a nossa natureza humana, nós não podemos confiar em nós mesmos. Só podemos confiar no nosso Deus. Então, quando nós buscamos a presença do nosso Pai, quando nós oramos ao nosso Deus, quando nós entregamos tudo na mão do Pai, nós estamos dizendo ao Pai que nós confiamos nele. Então, irmãos, busque a presença de Deus, fala com o Pai, o nosso Pai irá nos ouvir, e no momento
no momento do nosso Deus, Ele fará grandes coisas sobre cada um de nós. Ele tem feito, Ele continuará a fazer. E que possamos estar orando por nossos irmãos enfermos, nossos irmãos que ainda se encontram hospitalizados. Irmãos, a saúde é um bem tão grande e a gente às vezes não se dá conta. Quando a gente fica acamado, fica adoentado, é que nós damos valor na nossa saúde. Infelizmente, há muitos irmãos que não estão com a saúde. Então vamos orar para que nosso Deus possa restabelecer a saúde de todos esses enfermos. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo.
Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos fazer a oração final deste culto, o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge da minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.